Pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês estão aí em pleno carnaval, né? Mas nós iremos agora falar sobre termologia, tá, galera? É uma área da física muito interessante, área a qual a gente está constantemente, tá certo, em contato com ela, mas às vezes a gente nem percebe que isso acontece. Então, ó, primeira coisa, quando você vai lá no hospital, você está doente, tá certo? O médico vai lá, mede a sua temperatura e quando olha você está com 40 graus. Então, ó, isso, tá bom? Já é um prejuízo, você já começa a ter dores no corpo, calor excessivo. Então, assim, é uma área, tá certo? Que abrangeu devido à termologia, tá certo? Outra área bem interessante também é quando a gente fala de engenharia. Quando a gente fala de engenharia, a gente não pode esquecer de forma nenhuma, tá certo? Da termologia. Seja isso para o estudo do solo, seja isso para cerâmica, seja isso para paredes, seja isso para um montão de utensílios da sua casa. Os trilhos do trem, tá? É outro caso também muito interessante, que eles não estão totalmente colados, eles têm uma separação devido a um fenômeno chamado de dilatação e também a saber, tá bom? Em locais que são propícios ou não para o convívio do ser humano lá também. E que ele se adapte a essa temperatura. Então, tudo isso é estudo da termologia. Então, vê, quando a gente fala de termologia, a gente jamais pode esquecer de dois conceitos essenciais. Um desses conceitos é chamado de calor, tá bom? E o outro é chamado de temperatura. Então, olha, é muito comum a gente escutar falar sobre calor e temperatura. Muitas vezes, pessoal, de forma errada, tá bom? Então, assim, a gente chega no dia e fala que o dia está muito quente, o dia está muito frio, que eu tô com calor, que a temperatura está elevada e assim vai, tá? Então tem conceitos que a gente utiliza errado. Então, olha, vamos tentar diferenciar esse caso entre calor e temperatura. Então, vê, primeira coisa, tá? É que calor é a forma de energia. É como a energia é transferida. E temperatura é a agitação das moléculas. Ou seja, se você pega uma vasilha quente e você coloca dentro da geladeira, o que vai acontecer ali é uma transferência de energia. Ou seja, algo que está quente está com excesso de energia, ou seja, está com a temperatura elevada. Por que a temperatura está elevada? Porque eu tenho um grau de agitação das moléculas. Então, olha a diferença. Temperatura é grau de agitação das moléculas. Calor é a energia em trânsito, tá certo? Então, eu coloco a água quente na geladeira porque a temperatura da água está diminuindo, porque as minhas moléculas estão cada vez mais se acalmando, tá certo? Estão diminuindo esse movimento. Por que elas estão diminuindo esse movimento? Porque elas estão perdendo calor, estão perdendo energia. Então, se eu pego uma pedra de gelo, a energia ali é muito baixa. Então, as minhas moléculas estão bem juntinhas. Se elas estão juntas, tá certo? Não tem muita agitação, eu tenho uma temperatura baixa, diminuída. Se eu libero energia, tá certo? Para aquele corpo, ele se transforma de sólido em líquido, eu começo a induzir o movimento das moléculas. Então, quando eu induzo o movimento das moléculas, maior movimentação, maior temperatura. Então, isso é a diferença. Energia, tá? Calor é energia em trânsito e temperatura é a agitação das moléculas. É bem interessante você saber essa diferença para que na hora do vestibular você não fique se questionando sobre isso, tá? Se o certo é temperatura, se o certo é calor, se o certo é energia, o que é que é. Então, é isso. Calor, energia em trânsito, temperatura, agitação das moléculas, tá? E quando a gente fala de temperatura, nós precisamos ter um referencial. Qual é o referencial básico, professor? É animais, tá certo? Então, assim, eu utilizo alguns exemplos básicos, como tipo, animais que têm uma temperatura muito baixa e animais que aguentam temperatura elevada. Exemplo, os animais terrestres, tá certo? Como insetos, répteis, aves e mamíferos. Eles têm uma temperatura aproximada, tendo uma média de todos eles, de 45 graus Celsius. Então, observa que o ser humano ele não está em 45, né? Então, ele vai ter uma oscilação entre 35, 37, chegando até 38. Passando disso, já começa o estado febril, que nós chamamos, tá bom? Já tem animais, tá certo? Que chegam a temperatura elevada, porque necessitam disso, vivem em locais frios, tá certo? Como o urso polar ártico. Então, assim, ele precisa de um local muito frio, eles vivem em locais frios, então ele tem um grande cobertura de tecido adiposo, e esse tecido ele dá essa temperatura do corpo que é algo necessário para eles, tá?
Mas também tem indivíduos que podem chegar um pouquinho mais, que são indivíduos que vivem em fontes hidrotermais, tá certo? São os nossos amigos protozoários, alguns mosquitos, algumas bactérias também vivem, tá? Mas é muito raro. Então, assim, esses protozoários, tá certo? Eles podem chegar a 50 graus Celsius, às vezes ultrapassar um pouquinho, mas são temperaturas elevadas, que por ser humano, de forma não preparada, né? Se ele não tiver com um equipamento preparado, tudo, refrigeração, é meio complicado eles viverem no local desse, é bem impossível, certo? E nós temos também os animais que ficam a temperatura muito baixa, tá certo? E são os animais que vivem na região ártica, tá certo? Então, assim, tem temperaturas que se chegar a 10 graus Celsius, os indivíduos morrem. Então, olha como a temperatura fica. Então, são indivíduos que ficam a uma temperatura muito baixa. E se elevar a temperatura para 10, que para a gente aqui é bastante frio, tá? Isso já vai ocasionar a morte desses indivíduos. Então, observe que a temperatura tem uma oscilação muito grande, tá certo? Entre indivíduos também. Cada indivíduo ele vai se adaptar à sua região, segundo, né, as suas funções fisiológicas, certo? E quando a gente fala de temperatura, a gente jamais pode esquecer de dilatação, tá? Como eu estava falando para vocês no início, dilatação, galera. Dilatação nada mais é do que o aumento ou a diminuição do meu corpo. Devido a quem? A influência da temperatura. Então, ó, às vezes você está lá em casa, tá na sua casa, lá, deitadinho, dormindo sozinho, à noite, aquela noite chuvosa, o dia bem muito frio, você está lá todo enrolado na cama, no meio daqueles, terminou de assistir um filme de terror, a situação está bem complicada, tá? E daqui a pouco a porta começa a se estralar, o trinco começa a querer se abrir, as vasilhas começam a querer bater lá, fica aquele barulho, a parede começa a estremecer, e aí galera? Não é filme de terror, tá certo? O que acontece ali é a dilatação. Enquanto pela manhã, né, esses corpos começaram a receber calor, lembra disso, tá? Calor, o que é calor? Isso, energia em trânsito. Então elas começaram a receber calor e esse corpo começou a se dilatar, aumentar de forma bem discreta, tá certo? O seu tamanho. Então são tão pequenos o aumento dele que você é imperceptível para o olho humano, tá? Ok, quando chega a noite a temperatura diminuiu e esses corpos o que eles vão tender a voltar ao seu estado natural. Então com esse estado natural as portas vão estralar, a parede também pode acontecer, as vasilhas também podem vir até essa variação, a fechadura. Então, tudo isso é algo chamado de dilatação térmica. Então, quando ocorrer isso agora, você já sabe que não é mais fantasma, é simplesmente a física agindo na sua casa, tá certo? Então, ó, um exemplo básico que a gente colocou aqui no slide, tá certo? Vocês podem observar, que é a parte da engenharia. Então, ele sabe tranquilamente a temperatura dos metais para ocorrer a dilatação necessária ou não. Então isso é algo muito interessante. Então, ó, dilatação aumenta as dimensões de um corpo quando a sua temperatura aumenta. Já quando o corpo é resfriado, acontece a contração. A dilatação varia de acordo com a substância que o corpo é formado. Se eu estou falando de um metal, ela se dilata com temperatura. Se estou falando de uma madeira, estou falando de um plástico, estou falando de outro metal, certo? Tudo isso tem uma variação muito grande. E quando eu falo de dilatação, tem um fenômeno que é essencial, galera. A gente jamais pode esquecer desse fenômeno, que é chamado os termômetros, tá certo? Então, assim, termômetro, ele só existe devido à minha dilatação. Quer dizer, hoje nós temos vários termômetros aí digitais, tá certo? Mas ainda utiliza-se demais os termômetros, tá certo? Utilizando-se dilatação. Que é o caso do meu mercúrio, tá certo? O mercúrio, esse mercúrio, ele é um metal líquido a temperatura ambiente, tá certo? Então, esse mercúrio aqui, tá certo? Ele nada mais é do que um metal líquido que se dilata de forma fácil, muito fácil, galera, porque ele está a temperatura ambiente, tá certo? Então essa dilatação é fácil. Então, ó, normalmente ele pega lá um termômetro dessa estrutura assim, né, bem legalzinho assim, reto, tá certo? E ele fica, tá, dentro desse corpo, ele fica aqui, ó, dentro desse corpo e com isso aqui, ó, ele fica aqui dentro desse corpo e ele se dilata segundo, tá certo? A temperatura do corpo. Essa dilatação é ocasionada, tá certo? Pela seu aumento de tamanho, devido a receber, tá certo? Temperatura do ambiente. Nessa escalas termométricas, que foi algo essencial, tá certo? Nós conhecemos a escala Celsius,
tá certo? Que é muito utilizada aqui no Brasil. Então nós utilizamos aqui no Brasil a escala Celsius, e foi um físico sueco, tá certo? Físico sueco, Anders Celsius, que ele criou essa escala termométrica. Ele utilizou o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Nós também temos a escala Fahrenheit, que não é utilizada aqui no Brasil,